Bom dia, turma, tudo bem? Como que vocês estão? Bom, nós vamos hoje continuar o nosso conteúdo sobre o impressionismo, tá? É aquele conteúdo que nós conversamos já algumas semanas atrás, e na semana passada, principalmente, né, eu passei aquele trabalhinho pedindo para que vocês fotografassem o mesmo local em 3 horários diferentes, para comprovar a teoria dos impressionistas. E hoje eu trouxe um vídeo para vocês que vai falar um pouquinho sobre esse movimento artístico, vai esclarecer algumas dúvidas, vai dar para vocês entenderem um pouco melhor. E assim que terminar o vídeo, eu vou estar explicando o nosso trabalho do bimestre, que vai ser sobre esse conteúdo do impressionismo. Legal? Então, preste atenção no vídeo aí e daqui a pouquinho a gente volta a conversar. O mundo no século XIX passava por grandes transformações. A ascensão do sistema capitalista e da industrialização traziam uma nova concepção materialista para o mundo. As máquinas começavam a se movimentar com energias extraídas de fontes inanimadas, substituindo gradativamente o trabalho que até então eram feitos por homens e animais. O berço do movimento impressionista foi um país industrial. Je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours. Ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur une part de bonheur dont je connais la cause. Em pouco tempo, Paris já era uma das cidades mais urbanas da Europa. Com a chegada das fábricas, os moradores do campo migraram para a cidade em busca de emprego e melhores condições de vida. Até a segunda metade do século passado, Paris tinha uma população de quase 1 milhão de pessoas. Modernidade. Essa expressão cultural da sociedade industrial do século XIX ofereceu ao movimento impressionista a possibilidade de se envolver com a sociedade, a cultura, a ciência e a tecnologia de sua época. Em outras palavras, o movimento impressionista pode ser definido como o primeiro movimento moderno, devido à sua articulação com uma época em que a economia capitalista industrial, o urbanismo, a ciência e a técnica começaram a adquirir um papel hegemônico na sociedade. O impressionismo surgiu a partir da insatisfação de um grupo de artistas com as regras estabelecidas para a arte produzida na França no século XIX. Regras que, para aqueles jovens cheios de vida e que não mais queriam pintar temas históricos ou realistas, absurdas. Algumas das regras para a pintura, segundo a academia, ditavam que as cores deveriam ser o mais frias e conservadoras possíveis. As composições não poderiam conter pinceladas vertiginosas e espessas de tinta, e nunca um quadro poderia ser pintado ao ar livre. Regras que rapidamente foram quebradas pelos impressionistas, considerados rebeldes até então pela sociedade parisiense. Alguns dos nomes que fizeram parte do movimento foram Edgar Degas, Edouard Manet, Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir e Camille Pissarro. O professor de literatura Fernando Marcílio nos fala um pouco sobre o movimento impressionista. Olá, nós vamos tratar aqui de obras de arte. Vai ser apenas um convite para que você se aprofunde mais no assunto. E eu queria sugerir como tema o impressionismo, a arte da segunda metade do século XIX.
Naquele momento estava em jogo a representação da realidade. Um artista realista como Gustave Courbet representava o mundo do trabalho de maneira real, de maneira concreta, mostrando a realidade como ela era. Aqui no Brasil, nós tivemos um pintor chamado Almeida Júnior, que tem um quadro, Caipira Picando Fumo, em que a realidade é mostrada sem nenhum glamour, sem nenhum enfeite. Para discutir com esse conceito de realidade muito próxima do real mesmo, surgiu uma nova escola, a escola impressionista. O primeiro grande pintor dessa nova escola foi Claude Monet. Em 1873, aproximadamente, o Claude Monet lançou um quadro chamado Impressões Sol Nascente. Olha só o nome que ele deu ao quadro dele, Impressões Sol Nascente. Trata-se de uma paisagem, mas ele não chamou de paisagem sol nascente, ele chamou de impressões, porque o que ele queria era que o observador percebesse que a intenção dele não era reproduzir o real, como faziam os realistas ou como fazia a técnica da fotografia, era transmitir ao observador certas sensações ou certas impressões que o quadro podia provocar no observador, como tinha provocado nele, no próprio pintor. E se o Monet vai se caracterizar por ser um pintor de paisagens, vai haver também um impressionismo mais voltado para a representação do ser humano. É o caso do Pierre-Auguste Renoir. Um quadro dele chamado Le Moulin de la Galette mostra exatamente a movimentação de pessoas. Se você olha o quadro, você percebe que os perfis das pessoas não são bem definidos, porque a ideia dele é mostrar exatamente isso, que a realidade é algo dinâmico, é algo movente, é algo que se transforma. E foi exatamente através dessa transformação que os impressionistas mudaram a história da arte, através de técnicas até então inovadoras para a composição de seus quadros. Uma obra impressionista contém geralmente traços curtos e carregados de tinta, na intenção de capturar rapidamente a essência do tema. O foco está mais na impressão perante aos olhos ao invés dos detalhes. As cores são aplicadas com o mínimo possível de miscigenação, criando uma sensação vibrante aos olhos que a observam. Cinzas e tons escuros são produzidos pela mistura de cores complementares, tons mais escuros ao invés da tinta preta. A tinta é aplicada fresca à tela, sem a espera de secagem. Pinturas nos finais de tarde e início da noite eram corriqueiras para capturar as transições de luz. A preocupação com a luz havia sido uma constante na história da pintura, como no caso do Renascimento ou do Barroco. Mas o que diferenciou a busca impressionista foi a procura de uma realidade visual através da luminosidade baseada em estudos científicos. Parece confuso? Vamos exemplificar isso. Há um princípio da física segundo o qual você nunca vê os objetos em sua volta. O que você vê realmente é a luz refletida neles. Tome como exemplo uma mesa e projete sobre ela uma luz doméstica. Depois substitua essa lâmpada sequencialmente por outros tipos de luz, como uma branca, uma amarela e uma vermelha. A cada substituição, a mesa se apresentará com cores e tonalidades diferentes, de acordo com o tipo de luz empregada. Agora vamos apagar essa luz e deixar a sala na mais completa escuridão. A mesa desaparecerá, mas na realidade ela continua ali, no mesmo lugar. Pode ser tocada, o seu formato e as suas dimensões continuam exatamente as mesmas. Somente não pode ser vista, porque o que você vê de fato não é a mesa, e sim a luz refletida nela. E é exatamente esse o conceito de luz para os impressionistas. O objetivo do impressionismo era captar um instante, a luminosidade de um determinado momento em determinadas condições. Se um pintor impressionista inicia a pintura de um quadro ao raiar de um sol luminoso e não consegue terminá-lo no mesmo dia, só continuará o trabalho no dia seguinte, na mesma hora e nas mesmas condições de tempo. E é por isso que os impressionistas tinham ojeriza ao estúdio, porque no estúdio a luz é artificial e não sofre variações, a não ser que essas variações sejam provocadas pelo próprio artista. A natureza, ao contrário, varia de luminosidade a todo momento, e essas diferenças podem ser captadas pelo artista e transportadas para a tela.
através desse vídeo deu para a gente perceber como que os artistas pintavam naquela época, como que era a técnica da pintura desses artistas impressionistas. Como eu falei para vocês já na outra aula, eles eram considerados rebeldes. Por quê? Porque o jeito deles pintarem era muito diferente do que vinha sendo feito antes. Como eu disse para vocês, antes a técnica empregada pelos artistas clássicos era uma pintura que era como uma cópia da realidade, como uma fotografia. Então a pintura tinha que ser lisinha, não podia ter tinta sobrando, o desenho das pessoas, o rosto tinha que estar nítido, não podia estar borrado, enfim, cores vibrantes não eram usadas. E aí é que a gente viu que os impressionistas usavam coisas bem diferentes, né? Como a pintura não era muito nítida, eles usavam pinceladas mais espessas. Que é pincelada espessa? A pincelada mais carregada de tinta, mais grossa. A ideia deles não era ter um contorno definido, porque eles queriam captar aquele instante, aquele momento que eles estavam vendo, a cor que eles viam. E com isso, gente, a gente vai percebendo, né, que os artistas impressionistas eles vão inovando na técnica da pintura. Então agora, olha só, o que nós vamos estar fazendo de atividade? Lembra que alguns dias atrás eu perguntei quem tinha tinta em casa, né? Então, o que vocês vão fazer agora? Vocês vão escolher, né, um espaço aí da casa de vocês. Vão escolher, pode ser o quintal, pode ser a frente da casa, e pode ser até o mesmo local que vocês usaram para fotografar, que foi o trabalho que eu passei na semana passada, tá? E aí a gente vai fazer uma pintura impressionista. Para fazer essa pintura, gente, vocês vão precisar de folhas de papel canson, no tamanho A3, tá? O que é essas folhas de papel canson? É aquela folha do papel mais durinho, tá bom? Que a gente já usou em alguns momentos na escola. Se acontecer, eu não sei como vai estar para os próximos dias em relação a comércio, a gente poder sair para comprar uma folha dessas, enfim, dá para a gente improvisar com folha de sulfite, tá bom? A folha de sulfite, a dificuldade dela é que ela é mais fininha, e a tinta, como a gente vai trabalhar com uma quantidade de tinta maior, ela fica molinha, então é mais fácil dela se desmanchar, tá bom? Mas, em caso você não tenha em casa essa folha de papel canson no tamanho A3 e você não tenha como sair ou o comércio esteja fechado e você não tem como conseguir comprar uma folha dessas, você pode estar usando uma folha sulfite, ok? Para isso também a gente vai precisar de pincéis, tá? Qualquer pincel que você tenha na sua casa, qualquer espessura de pincel, tá bom? E também vamos precisar de tinta guache, de várias cores, né? Vários tons diferentes, o que você tiver aí, tá bom? Um potinho de plástico, para a gente poder estar limpando o pincel, né? E também nós vamos precisar um potinho, uma tampa do potinho, que é onde você vai colocar lá as cores que você vai ter. Você vai colocar lá um pouquinho de cor em cima dessa tampa, certo? E um paninho para limpar os seus pincéis, tá bom, gente? Bom, essa pintura, ela vai ser feita ao ar livre, tá? E você vai observar e apreciar os diferentes ambientes, natureza, considerando a luz que vai ter aí no lugar que você vai estar observando para estar pintando, tá bom? Por isso que eu falei que vocês vão de novo voltar, pode ser naquele mesmo local que vocês fizeram a foto, ou pode ser um outro local aí da sua casa, um espaço que você escolha para estar pintando, tá? Bom, separe então o teu material necessário para fazer a sua pintura, planeje as cores que você vai precisar, que você vai estar usando, tá? E observe esse lugar, né? O formato dos objetos, das coisas que você vê aí, as cores que você está vendo, tá bom? E aí depois você vai partir para o seu desenho. Para fazer o desenho, gente, não precisa ser um desenho detalhado, cheio de detalhes. Você vai fazer o desenho de uma forma mais simplificada, tá? Você vai fazer lá, por exemplo, as principais linhas. Se não for necessário, nem precisa fazer o desenho com um lápis. Você pode ir direto com um pincel e com a tinta, assim como os impressionistas faziam naquela época, tá bom? Bom,
A partir daí você vai começar a trabalhar com as pinceladas, tá? As pinceladas que você vai trabalhar vai ser com pinceladas mais livres, mais soltas, carregadas de tinta. Então não é para fazer uma pintura, aquela pintura tipo lápis de cor que vai e vem, né? Que a pintura fica lisinha. A ideia aqui é deixar tinta sobrando no papel, assim como os artistas do impressionismo faziam, tá? Então não tem que ter contorno no seu desenho. E para você fazer a sombra, você vai usar outra cor. Exemplo, lembra quando eu falei para vocês que a nossa sombra, se você estiver num gramado, a sua sombra no gramado, né, projetada ali no gramado, ela não vai ser preta, ela vai ser um tom de verde mais escuro, mas não preta. Da mesma forma, você vai estar trabalhando com a sombra no seu desenho, tá bom? Vai ser um desafio? Vai, né? Mas vamos tentar, certo? Então não se preocupe, sente, faça com tranquilidade, faça com prazer, observe sua paisagem ou use a sua foto que você usou para fazer o primeiro trabalho, né? E faça com bastante calma e tranquilidade o seu desenho e a sua pintura. Vai ser um momento bem legal. Eu vou mostrar aqui para vocês de novo um pedacinho do vídeo que vocês viram. E o que eu gostaria é que vocês observassem, gente, as pinceladas, tá? Olha ali. Lembra quando eu falei de vocês pegarem um potinho? Deixa eu voltar aqui um pedacinho. Que eu pedi para vocês pegarem um potinho, uma tampinha, né? Para vocês poderem estar colocando as tintas em cima. Então, olha ali, ó, o que os artistas faziam. Eles pegavam uma paleta e depositavam as tintas em cima. Então, vocês podem estar fazendo da mesma forma com a tampa de um potinho de plástico, tá? Se você tiver aí na sua casa, de repente você já fez curso de pintura, ou você tem uma outra tinta diferente que não seja guache, pode estar usando também, tá? Qualquer tipo de tinta que você tenha na sua casa. Então, vamos lá, continuando, né? Então, olha lá, o artista coloca a tinta lá e ele vai pintar. Claro, gente, que ele tá com uma superfície bem grande aí, mas observem o jeito que ele pinta. Não é uma pintura lisa, uniforme. Ele vai pintando, olha, vai observando a paisagem e ele vai pintando rápido e com pinceladas curtinhas, tá? Vamos ver aqui de novo se vai aparecer no vídeo, né? E aí eu quero que vocês observem lá o jeitinho que o artista vai pintando, tá vendo? Ó lá, pinceladas rápidas e curtas. É nessa ideia que vocês vão pintar. Olha ali, tá vendo? Ó, pincelada rápida e curta e carregado de tinta. Então, observem aqui, olha só, né? Tá vendo que tem tinta sobrando e ele vai misturando as cores direto sobre a tela, né? Ele mistura as cores lá na tela, não mistura as cores antes. Vocês viram aqui nessa outra parte, onde ele vai mostrar os tons de verde, né? Que ele vai fazendo, ele vai misturando as cores, olha ali, direto sobre a tela, para fazer os tons de verde que ele via na paisagem, tá certo? Bom, gente, o nosso trabalho, uma parte dele vai ser essa, fazer a pintura, baseada na técnica dos impressionistas, certo? Baseada no jeitinho que os impressionistas pintavam. E a outra parte do nosso trabalho é vocês fazerem um resumo das páginas do nosso livro que fala sobre o impressionismo, que são as páginas 42 até a página 48, certo? Leiam e escrevam um resumo, que esse resumo também vai estar ajudando para estudo para a prova, ok? Assim que vocês tiverem feito o resumo e a pintura de vocês, precisam fotografar os dois e vão estar enviando uma foto deles. Pode pôr os dois um do ladinho do outro até, né, para fotografar, e vai estar enviando essa foto para mim lá no AVA, ok? Então, daqui a pouquinho a gente tem a nossa tira dúvidas, a gente conversa, se surgir alguma dúvida, nós já esclarecemos lá no nosso momento do nosso chat, ok? Da nossa live, né? Beijos, se cuidem e até daqui a pouquinho.